Olá, tudo bom? Voltando aqui, nossa avaliação sobre um artigo que comparou a infiltração de corticoide no joelho de osteoartrite contra ozonoterapia intraarticular, tá? A conclusão do artigo mostrou que tanto o ozônio quanto o corticoide foram tão eficientes quanto um ao outro, né, no que tange a melhora de qualidade de vida. Tá? Então, quando a gente não quer ter os efeitos colaterais do corticoide de longo prazo, né, ou não pode utilizar corticoide de longo prazo, sabendo que ele pode danificar inclusive a cartilagem, tá? Temos uma alternativa, tá? A aplicação de ozônio intraarticular. Tá? E isso já se usa há bastante tempo lá na Europa, né? E recentemente foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina a aplicação de ozônio para uso médico, né? Então, hoje já se tem as regras, como todo o procedimento que está entrando recente no mercado, tem bastantes rigores em termos de aplicação, tá? Mas tem se mostrado eficiente no controle de dor, beleza? Então, aproveite, bons estudos, divirta-se e até breve. Valeu! A dor no joelho por causa da osteoartrite, né? Ela pode limitar muito a vida de milhões de pessoas. Durante décadas, a solução mais comum foi a injeção de esteroides, os corticoides. Mas e se existisse uma outra opção? Hoje a gente vai mergulhar num estudo que colocou esse tratamento clássico frente a frente com um novo desafiante, a ozonioterapia. Então, imagina só. De um lado do ringue, a gente tem o tratamento já consolidado, o campeão. Do outro, uma terapia mais recente que vem ganhando espaço. A pergunta é bem direta. Será que o desafiante, a ozonioterapia, consegue ser tão bom quanto os corticoides para aliviar a dor da osteoartrite no joelho? Mas antes de mais nada, vamos só alinhar o que é o problema. A osteoartrite basicamente desgasta a cartilagem, que é tipo o amortecedor da nossa articulação. Sem essa proteção, o movimento vira osso com osso, sabe? E isso causa dor, rigidez. É aí que os tratamentos entram em campo. Então, vamos conhecer de perto os nossos competidores. De um lado, aquele tratamento que é o padrão há muitos anos. E do outro, essa alternativa que está gerando bastante discussão. À esquerda, os famosos corticoides, uma injeção com um poder anti-inflamatório super forte. À direita, a ozonioterapia, que é uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, que promete não só combater a inflamação, mas também aliviar a dor de outras formas. Olha, ninguém duvida que corticoide funciona. Ele age rápido, desinflama e alivia a dor. O ponto é que, como o próprio estudo menciona, existe uma certa preocupação com o uso repetido a longo prazo, porque ele poderia afetar a própria cartilagem. E é justamente por isso que a busca por alternativas é tão importante. E é aí que entra o desafiante. A ozonioterapia tem uma pegada um pouco diferente. A teoria é que essa mistura de oxigênio e ozônio não só combate a inflamação, como também dá uma ativada nas defesas naturais do corpo, mas a grande questão era, será que isso se traduz em resultados práticos? Bom, era exatamente isso que o estudo queria descobrir. Certo. Mas para um confronto desse ser justo, como é que se faz? A resposta está toda no desenho do estudo. Vamos dar uma olhada em como os cientistas prepararam um palco para essa disputa. A metodologia aqui foi bem criteriosa, viu? Eles selecionaram os pacientes certos e, o mais importante, dividiram os grupos de forma aleatória. Isso é crucial para evitar qualquer viés. Um grupo tomou uma injeção de corticoide, que é o tratamento padrão, o outro, 3 injeções de ozônio. E aí foi só acompanhar todo mundo de perto para medir a evolução. Esse fluxograma pode até parecer meio complicado, mas o que ele mostra é fundamental: transparência. Ele mostra exatamente o caminho, desde as 126 pessoas avaliadas até as 96 que de fato concluíram o estudo. Isso dá muita confiança nos dados que a gente vai ver agora. Tá, mas como eles mediram se o tratamento deu certo ou não? A principal ferramenta foi essa tal de pontuação WOMAC. É basicamente um questionário padrão que avalia dor, rigidez e a função física. O mais importante para a gente guardar é o seguinte: quanto menor a pontuação WOMAC, melhor o paciente está. Simples assim. Bom, com o cenário todo montado e as regras do jogo definidas, chegou a hora da verdade. Quem se saiu melhor nesse confronto direto?
E aqui estão os resultados. E olha, são bem impressionantes. Dá uma olhada nessas linhas do gráfico. Uma para os esteroides e outra para o ozônio. As duas despencam ao longo das 12 semanas. A mensagem visual é super clara. Os dois tratamentos funcionaram muito bem. Os pacientes dos dois grupos sentiram uma melhora bem significativa na dor e na capacidade de se movimentar. Se os dois funcionaram tão bem, a pergunta que não quer calar é: teve um vencedor claro? Alguém foi superior ao outro? E a resposta, que talvez surpreenda muita gente, é não. Do ponto de vista estatístico, não teve diferença significativa entre os dois tratamentos. Deu empate técnico. E essa frase vem direto da conclusão dos próprios pesquisadores. Eles foram bem claros. A ozinoterapia não foi superior ao corticoide. Mas, como a gente vai ver, não ser superior nesse caso pode ser uma notícia excelente. Certo, um empate. Mas e aí? O que é que isso quer dizer na prática, tanto para os médicos quanto para os pacientes? Vamos analisar o que esses resultados significam de verdade. Essa tabela aqui resume o confronto de um jeito perfeito. Nos dois casos, a melhora na dor e função foi significativa. A grande diferença prática foi o número de injeções, né? 1 contra 3. Mas no final das contas, a conclusão do estudo é que os resultados foram comparáveis. E é aqui que o empate se transforma numa grande vitória para os pacientes. Significa que agora existe uma alternativa que se provou igualmente eficaz. Para quem não pode ou prefere não usar corticoide, seja por qual motivo for, isso abre uma nova porta, uma nova e valiosa opção de tratamento. É claro que toda boa pesquisa reconhece suas próprias limitações. Esse estudo, por exemplo, acompanhou os pacientes por apenas 3 meses, então a gente não sabe dos efeitos a longo prazo. E os protocolos de injeção também foram diferentes. São pontos importantes que outras pesquisas no futuro com certeza vão precisar explorar. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Num cenário em que um tratamento foi dominante por tanto tempo, talvez encontrar um novo competidor que consegue um empate não seja um resultado qualquer. Pode ser, na verdade, um avanço importantíssimo que amplia o leque de opções e a esperança para quem convive com a dor no joelho.